Sejam todos bem-vindos a mais um encontro online da Escola Superior do Ministério Público do Paraná, realizado em parceria com o Serviço de Acolhimento Institucional do Ministério Público e com a Divisão de Assistência à Saúde Ocupacional, a DIASSO, vinculados à Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos. Meu nome é Paulo Henrique Lobo, sou médico da Divisão de Assistência à Saúde Ocupacional, vinculado ao Departamento de Gestão de Pessoas. Hoje abordaremos ações que promovem o bem-estar e a saúde mental. Sabemos que, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, o conceito de saúde é bem mais abrangente do que a simples ausência de doença. A doença, segundo a OMS, ou a saúde, é definida como um completo estado de bem-estar físico, mental e social. Dessa forma, nossa atenção à saúde deve ser realizada de maneira integral, mais abrangente. Atentando-se aos aspectos relacionados à saúde mental, tema desse nosso encontro, é relevante destacarmos que os transtornos psiquiátricos figuram entre as principais causas de adoecimento e incapacidade em todo o mundo. Tratar sobre o tema e promover o cuidado da saúde mental pode contribuir para uma melhor qualidade de vida, além de combater preconceitos, tabus e estigmas sobre essa área tão importante. Essa iniciativa, esse nosso encontro, reforça a campanha do Setembro Amarelo, que promove ações de conscientização sobre a prevenção ao suicídio, buscando desmistificar o tema, informar e instruir a população. Pois bem, para tratar desse importante assunto, com abertura para questionamentos após a exposição, convidamos a médica psiquiatra, a doutora Paola Figueiredo Mila, e teremos também a companhia da psicóloga da Divisão de Assistência à Saúde Ocupacional, da DIASSO, a Juliana Vita de Mello Alberto, que atuará como mediadora nesse encontro. Desejando, então, a todos que aproveitem bastante esse evento, de imediato passo a palavra para a Juliana para iniciá-lo. Bom dia a todos, obrigada, doutor Paulo. Então, gostaria de iniciar agradecendo à Escola Superior, a doutora Sâmia, por essa oportunidade de falar sobre uma temática tão importante e tão difícil. E também agradecer a SubADM, ao doutor deliberador, que sempre apoiou os projetos de qualidade de vida desenvolvidos por essa divisão. Bom, como nós sabemos, esse é um assunto que já foi um tabu muito maior, e ainda apresenta grandes dificuldades na identificação de sinais, na oferta e busca por tratamentos, justamente pelo preconceito e pela falta de informação, como disse o Dr. Paulo. Então, discorrer hoje sobre esse tema é importante, relevante, e por mais difícil que seja, salva vidas. E nós aqui, enquanto profissionais da saúde, ficamos imensamente felizes de poder levar um pouco de conhecimento e informação a todos que aqui estão presentes e dizer que aqui no MP nós temos o Serviço de Acolhimento Institucional, que é composto por uma equipe multidisciplinar, e estamos de portas abertas para quem precisar. Então, gostaria de agradecer e apresentar a nossa convidada de hoje, que abordará questões relacionadas ao tema alusivo ao Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio com enfoque ao cuidado de saúde mental. A doutora Paola Figueiredo Mila Todeschini Alves, ela é médica psiquiatra com título de especialista em medicina legal e perícias médicas. Médica legista na área de psiquiatria na Polícia Científica do Paraná, perita judicial pela Justiça Federal do Paraná e pelo Tribunal de Justiça do Paraná, perita administrativa pelo TRE Paraná e CRM Paraná, e assistente técnica judicial trabalhista civil e previdenciária. E a doutora Paola também já fez alguns trabalhos aqui conosco no MP. Então, assim que a doutora Paola finalizar, a gente vai abrir para uma conversa e quem tiver perguntas pode enviar no chat que ela vai responder. Então, é com grande prazer que passo a palavra à doutora Paola. Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz em poder hoje conversar com todos os integrantes do Ministério Público sobre esse assunto de extrema relevância. Obrigada, doutor Paulo, doutora Juliana, nós já estivemos juntos em outras oportunidades, já trabalhamos juntos, no Ministério Público, já estive aí em outras circunstâncias.
A minha carreira profissional, eu trabalho muito mais com pessoas ligadas ao judiciário do que da medicina, porque como eu faço perícia, eu provavelmente conheço muito mais gente conversando com o judiciário do que conversando com grupos de médicos. Então, e eu gosto de falar de assuntos relacionados à psiquiatria para quem não é psiquiatra e para quem não é da área, porque eu acho que é isso que faz com que a gente derrube realmente os estigmas relacionados à psiquiatria. Quando eu vou falar para outros profissionais da área de saúde, eu já falo que a psiquiatria já tem muito estigma, mesmo dentro dos profissionais da área de saúde. Se você tem uma taquicardia, um suor, alguma coisa, vai no pronto-socorro, faz exame. O médico vai lá e faz todos os exames, está tudo normal, ele fala, você não tem nada, eu vou te mandar para o psiquiatra. Então, o psiquiatra é o médico que trata nada, porque se você não tem nada, eu vou te mandar para o psiquiatra. Então, dentro da saúde já existe esse preconceito com a psiquiatria. Então, lógico que na população geral, se mesmo os médicos tratam os quadros de psiquiatria, às vezes, como algo relacionado, isso é coisa da tua cabeça, isso não é nada, imagine a população em geral. Então, trazer informações para a população que não é da área de saúde é de extrema relevância. E especialmente agora, o Setembro Amarelo, ele não quer só trazer informações. O Setembro Amarelo, o intuito do Setembro Amarelo é abrir um meio de diálogo com a população para falar sobre o suicídio, porque existe um mito de que não se pode falar sobre suicídio, mas é o contrário, você não falar sobre suicídio não muda nada em relação ao suicídio em si, pelo contrário, é jogar poeira debaixo do tapete. Nós precisamos falar sobre suicídio, mas falar de uma maneira adequada sobre suicídio. Nós não podemos falar de um jeito errado sobre suicídio. Então, eu gosto de fazer um comparativo que eu acho que fica muito simples de entender. Quando os médicos já sabem tratar doença, operar pacientes há muitos anos, mas antes, quando eles operavam, não sabiam que precisava lavar as mãos, por exemplo, que precisava ter todas as questões de higiene, asepsia. Então, muitas pessoas morriam de infecção pós-cirúrgica, porque não existia esse conhecimento do quão era importante lavar as mãos, manter um ambiente adequado para realizar a cirurgia. Hoje já se tem esse conhecimento, já se sabe que precisa lavar a mão, precisa o médico fazer toda a parte da asepsia, a sala está totalmente limpa, todo mundo paramentado, e mesmo assim existem determinadas circunstâncias atípicas relacionadas ao foco da cirurgia, por exemplo, se vai ser feita uma cirurgia de intestino, que ainda se morre de infecção pós-cirúrgica, mesmo com todos os conhecimentos que existem sobre isso. Mas o foco principal, que é qualquer cirurgia, a pessoa morrer por uma infecção depois, isso já não acontece. São algumas circunstâncias específicas que isso acontece. Trazendo esse paralelo para a psiquiatria, a gente pode dizer que o conhecimento vai fazer, se a gente divulgar o conhecimento, vai fazer com que a gente consiga prevenir, sim, muitos casos de suicídio. Porque a gente precisa conhecer o que a gente está lidando. Se você não conhece, você não sabe. Os médicos não faziam de propósito não lavar as mãos. Eles só não sabiam que precisava lavar as mãos. Agora que sabem, eles lavam as mãos e se cuidam antes de fazer a cirurgia. Então, eu vejo o Setembro Amarelo como uma oportunidade de trazer conhecimento de qualidade em relação aos aspectos relacionados ao suicídio. A gente só pode prevenir o que a gente conhece. A gente só pode prevenir quando a gente sabe como que as coisas funcionam, como que evolui, como que as coisas... qual que é a evolução natural e o que a gente pode fazer para prevenir. A nossa geração, eu falo nossa geração porque eu vejo que o Dr. Paulo é mais ou menos da minha geração, a doutora Juliana também, mas eu cresci no colégio, eu tinha professores, por exemplo, que tinham sequelas de poliomielite. E
Na minha geração, eu já não conheço ninguém que tenha tido poliomielite. Então, foi feito todo um trabalho de prevenção, nós não sabemos quem foi atingido, nós não sabemos, quando a gente previne, exatamente quem nós estamos atingindo. Mas eu fico pensando, uma geração já foi salva da poliomielite graças aos aspectos de prevenção que foi feita. Então, será que no futuro a gente vai pensar, nossa, lá em 2023, os números de suicídio eram, hoje estima-se 38 mortes por suicídio no Brasil por dia. Será que lá em 2060 vamos olhar para trás e conseguir, olhe, com todo o trabalho que foi feito, esses números caíram significativamente. Então, o objetivo é esse. Falar sobre um assunto para trazer informações e conseguir, de alguma forma, tentar diminuir esses números. Então, vamos começar falando sobre o que é suicídio. Eu sei que vocês esperam que a gente fale bastante sobre saúde mental, mas como o foco é suicídio, eu vou fazer o contrário. Eu vou sair do suicídio para chegar na saúde mental. O que é suicídio? Suicídio é a morte autoprovocada com a intenção de morrer. Eu acho isso importante porque mesmo no judiciário, vocês podem ter, eu já vi esse debate, não é o nosso foco hoje, mas de mortes autoprovocadas que não tiveram a intenção. Então, a gente não considera como suicídio, se a pessoa autoprovocou a morte sem intenção. O suicídio é a intenção de morrer. E é essa intenção de morrer, essa vontade de morrer, esse desejo que a pessoa manifesta antes de praticar alguma coisa contra a sua própria vida, que a psiquiatria consegue prevenir. É aí que a psiquiatria e a psicologia conseguem agir. Se esse desejo de morrer, esse planejamento, está relacionado a uma doença psiquiátrica. E geralmente está. A maioria dos casos está. Eu não gosto de falar sempre e nunca, né? Porque deve existir caso lá que vão olhar e vão, não, esse aqui não tinha. Ok, mas a maioria dos casos tem algum quadro psiquiátrico por trás e que ou estava em um tratamento que não foi adequado, ou não estava em tratamento, ou a pessoa não comentou com ninguém e ninguém conseguiu identificar. Mas o objetivo não é que... tem um outro problema do suicídio, que são os enlutados, né? Familiares de pessoas que cometeram suicídio. A gente não pode esquecer dessas pessoas também. Não é culpa de ninguém, e é sobre isso que a gente vai trazer. Hoje é importante a gente falar sobre isso também. Se alguém já teve algum familiar que cometeu suicídio, não deve se sentir culpado de nada, porque apesar de ser um evento que a gente pode prevenir de muitas formas, como eu falei, existem algumas situações extremamente complexas que é realmente difícil atuar, tem muitas coisas envolvidas com o suicídio. Então, eu falo que o primeiro mito relacionado ao suicídio é que não se pode falar sobre o suicídio. Então, hoje já vamos quebrar este mito. Não se pode falar sobre suicídio. Nós devemos falar adequadamente sobre o suicídio. E o que é falar adequadamente? Se você está conversando com uma pessoa, eu e a doutora Juliana, por exemplo, nós duas estamos conversando, eu identifico que ela não está bem, que ela está desanimada, que ela está com algum sintoma, que ela não está no habitual dela, eu posso sim perguntar para ela, Juliana, você tem pensado em morte? Porque se ela não está pensando em morte, eu não vou dar ideia para ela. É esse o medo das pessoas, de falar suicídio e dar ideia para as pessoas do suicídio. Se você trata e maneja da forma adequada, você não vai dar ideia para ninguém. Então, o que não pode é sair na mídia, essas coisas sensacionalistas, alguém que morreu e que cometeu suicídio na frente da câmera, essas coisas que não pode ser divulgado. Mas você falar de suicídio da maneira adequada é a melhor forma de prevenir. Então, se eu estou com uma pessoa conversando comigo, não eu como psiquiatra, eu como pessoa física, estou com uma amiga,
que está falando que ela não está bem, que está desanimada, que não está se sentindo mais com esperança, que vê que as coisas já não são mais as mesmas, e que não sente mais prazer em fazer as coisas, não vê mais graça, não tem mais disposição de fazer as coisas que fazia antes. Esses todos são sintomas de depressão. Eu posso, sim, perguntar para essa pessoa, você tem pensamentos de morte? Vejam que eu não estou falando de suicídio de cara. Estou entrando no pensamentos de morte. Você tem pensamentos de morte? A pessoa que tem pensamentos de morte, ela tende a falar que sim. E às vezes ela tem vergonha de dizer, mas se ela está com uma pessoa que ela confia, uma pessoa que ela sente abertura e que não está sendo julgada, ela não está se sentindo julgada, ela vai falar. Ela vai falar, eu tenho pensamentos de morte. Aí você pode explorar, porque pode ter o que a gente chama de ideias passivas de morte. São pessoas que falam assim, eu penso às vezes que se eu morresse, estaria tudo bem. Mas daí já emenda. É interessante como muitas pessoas emendam, mas Deus o livre eu fazer alguma coisa contra mim mesma. Eu só penso que está tudo tão ruim que se eu dormisse hoje, tudo bem, não ia acontecer nada, não ficaria triste se hoje eu dormisse e não acordasse mais. Daí você pergunta, mas você tem intenção de fazer alguma coisa contra você? Não tenho nenhuma intenção, eu só penso que se dormir e não acordar mais, está tudo bem. Isso é o que a gente chama de ideia passiva de morte. Tem muitos transtornos psiquiátricos que podem cursar com ideia passiva de morte, a pessoa achar que se ela morrer está tudo bem, que não precisa, ela não precisa mais viver. Não que vá fazer alguma coisa contra a sua própria vida, mas que ela não sente mais vontade de viver. Isso já tem que acender uma luz para quem está perto. Se você está perto dessa pessoa, ou se você é essa pessoa, tem que pedir ajuda. Tem que procurar alguém que possa ajudar. Porque não faz parte de uma saúde mental, a pessoa não está com a saúde mental íntegra, se ela não vê mais graça nas coisas e não tem mais vontade de viver e de fazer as coisas que costumava fazer. Tem alguma coisa errada. Então, aí que o Dr. Paulo falou é importantíssimo. Saúde não é a ausência de doença. O fato de você não estar com a tua saúde íntegra tem que chamar a atenção de que tem alguma coisa errada. Às vezes não é nem de fazer um tratamento psiquiátrico, às vezes é de conversar com um psicólogo, fazer uma terapia. Existe muito esse preconceito de que vai para o psiquiatra, e não tem problema nenhum ir para o psiquiatra também, se precisar vai para o psiquiatra, mas às vezes não é nem caso de fazer tratamento, é de conversar com alguém. E quando eu falo conversar, é se ouvir, porque a terapia, às vezes, a pessoa está falando coisas que ela nunca falou em voz alta, e quando ela fala em voz alta, ela se ouve e percebe o que está acontecendo. E isso pode acontecer, inclusive, com um colega, com algum familiar, a pessoa ouvir o que está falando e falar, nossa, eu estou nesse ponto, eu não tinha percebido que eu estou nesse ponto. E nesse sentido, a pandemia, eu acho que foi um evento muito marcante, porque as pessoas antes não falavam em saúde mental. Hoje, eu nem preciso, acho que, ficar explicando o que é saúde mental. Parece que todo mundo entendeu o que é saúde mental na pandemia. Você entender que você precisa não só estar com a tua saúde física em dia, mas com a saúde mental também. Porque se você não está com a saúde mental íntegra, você não dá conta nem de manter a tua saúde física. Então, você precisa da saúde mental. E a saúde mental é o global, é tudo em harmonia. Eu penso sempre em equilíbrio. Tudo é equilíbrio na vida. Se você não tomar água, é um problema. Mas se você tomar 8 litros de água por dia, também vai ser um problema. Você precisa ter o equilíbrio. Você não fazer nenhum exercício físico é um problema. Mas você fazer 9 horas, se começar a fazer 9 horas de exercício físico por dia, na tua vida também vai ser um problema. E na saúde mental também, é tudo equilíbrio. Se você
não está mais tendo equilíbrio nas coisas, na forma de pensar, na forma de agir, nos comportamentos, é porque alguma coisa, tem que chamar a atenção de que alguma coisa não está bem. O transtornos mentais, a gente chama de transtorno mental o que está desequilibrado. Eu não gosto muito do rótulo, sabe? Falar transtorno, doença, isso. Às vezes é alguma coisa que não está em equilíbrio, você procura o tratamento, equilibra de novo e pronto, vida que segue. Então, não gosto nem de rotular. Eu, sem querer, uma vez, caí numa palestra do movimento antipsiquiatria. Eu li rápido, achei que era uma coisa, era fora do país, eu li achando que era de psiquiatria, eu falei para o meu marido, olha que maravilha, eu não acredito, que coincidência, é gratuito, vamos, entramos. E era do movimento antipsiquiatria. E eu fiquei 1 hora ouvindo o movimento. Eu só cutuquei ele e falei, esqueça, não comente com ninguém que eu sou psiquiatra. Fique bem quietinho. Mas ouvi 1 hora a palestra do movimento antipsiquiatria. E qual que é a principal crítica do movimento antipsiquiatria? Fora todas as coisas que falam, que muita coisa até tem razão, mas que o psiquiatra rotula tudo. Então, se você está triste, você é deprimido. Se você está feliz, você está em mania. Se você não está nem triste, nem feliz, você é apático. Daí, se você gosta de organizar, tem mania de organização, pode ter toque. Se não gosta, pode ter transtorno de personalidade. Então, eles acham que o psiquiatra rotula tudo. Então, desde que eu participei dessa palestra do movimento antipsiquiatria, eu tento não rotular tudo. E o que eu passo para as pessoas? Não necessariamente isso que você tem um nome. Não precisa ter um nome, não precisa ser um transtorno, não precisa dizer que é uma doença, que é alguma coisa. Mas precisa, sim, de atenção. Precisa, sim, de tratamento. Então, se a pessoa está com essas ideias passivas de morte, acha que se eu morrer, está tudo bem. Já é uma luzinha que a gente já tem que prestar atenção se não tem alguma coisa acontecendo. Agora, se a gente quiser investigar um pouquinho mais, você pensa, você tem alguma intenção de morrer? E a pessoa geralmente diz que tem. É muito raro a pessoa não dizer que não tem, porque ela está guardando aquilo e ela precisa conversar com alguém sobre isso. Aí que entram as diferenças entre ideação suicida, planejamento suicida e tentativa de suicídio. Então, tem quem pensa em suicídio, mas não teria a mínima coragem de tentar suicídio. Mas a gente precisa saber que aquela pessoa tem uma ideação suicida, porque já é um quadro mais grave. Quem tem uma ideação suicida já precisa de um outro foco de atenção do que aquela pessoa que só pensa em dormir e não acordar mais. Já é um pouco mais grave, já precisa de um foco diferente de atenção. Agora, a pessoa que tem ideação suicida e planejamento, ela está planejando, é uma emergência médica. Se a gente não fizer nada, ela pode cometer e tentar o suicídio a qualquer momento. Então, é considerado uma emergência médica. Então, nós precisamos, sim, saber se a pessoa tem ideação suicida e se está com planejamento suicida. E eu estava comentando com a doutora Juliana e o doutor Paulo, quando eu comecei a pensar no que eu ia trazer para os integrantes do Ministério Público, para falar sobre suicídio, Setembro Amarelo, eu me toquei de uma coisa, que o Ministério Público é a linha de frente do judiciário das pessoas que têm ideação suicida, planejamento suicida. Eu já tive a mãe de um paciente meu há anos atrás, mas eu lembrei agora, quando eu estava pensando no que falar aqui para vocês. É a mãe de um paciente meu, há uns mais de 10 anos atrás, não conseguiu falar comigo num período de férias, ela não procurou emergência psiquiátrica, não procurou outro médico, ela procurou o Ministério Público. E ela foi no Ministério Público para internar o filho, para pedir para internar o filho involuntariamente, porque o filho estava com planejamento suicida e ele já tinha tentativa de suicídio anterior grave. Eu não lembro se conseguiu ou não, mas o que eu pensei é que vocês do Ministério Público são linha de frente, e têm que estar preparados não só
para atender essas pessoas, mas também para conduzir, saber o que fazer. E não só ouvir sem saber o que fazer. O que eu percebo é que as pessoas têm muito medo desse tema. Então, chega. Ai, tem suicídio. Falou suicídio, já ficou todo mundo cego. Ninguém mais sabe o que fazer, porque não sabe como lidar. Eu devo abordar? Eu não devo abordar? Eu falo? Então eu cito? Eu encaminho? O que eu faço? Não, calma. Tudo bem, então a pessoa está pensando em suicídio. Você está pensando ou você está planejando? Ah, ela está planejando o suicídio. Como que é esse planejamento? Você abordar individualmente a pessoa não tem problema nenhum, você precisa saber. Para você lidar, você precisa saber como é esse planejamento. Ah, eu estou planejando tomar todos os meus remédios. A gente já precisa buscar uma rede de apoio. Alguém tem que dar os remédios para essa pessoa, ela não pode mais ficar responsável pelos remédios. É o primeiro tratamento? Já fez tratamento? Já teve tentativa anterior? É a primeira vez que tenta? Isso tudo é muito relevante. E vocês talvez sejam a linha de frente, às vezes antes do que chegar em algum outro profissional mais especializado, às vezes vai, dependendo da cidade pequena, que talvez tenha mais facilidade de chegar no promotor do que no médico. Eu vejo que tem cidade pequena que não tem psiquiatra. Talvez seja muito mais fácil ir no Ministério Público do que num psiquiatra. Então, vocês têm que saber como lidar com isso. A pessoa tem eu já tive uma vez também, o pai de uma paciente procurou o serviço de emergência onde eu atendia, falando assim, eu estou procurando um lugar para internar minha filha. Ela teve uma tentativa de suicídio no fim de semana, e eu vim conhecer a clínica para entender como que funciona e se eu quero interná-la. Daí eu perguntei, como que é? Como que foi a tentativa de suicídio? Ela trancou todo o apartamento, ligou o gás, e não conseguiu, os bombeiros, não conseguimos, ela bloqueou as portas, e os bombeiros tiveram que fazer, aquele negócio que eu não lembro lá o nome, tiveram que ir por fora, quebrar a janela para salvá-la. Eu falei, essa é uma tentativa de suicídio grave, séria, tem que ser levada em consideração, ela tem que ser internada imediatamente. E por que o internamento? Porque tratamento, qualquer intervenção psiquiátrica, os remédios psiquiátricos não fazem efeito na hora. Então, se a pessoa está com planejamento suicida, qualquer coisa que eu faça vai levar 15 dias para começar a fazer efeito. Essa que é a importância do internamento. Se a pessoa já está em tratamento, se eu preciso ajustar a dose, ela não vai resolver a dose, se eu ajustar a dose de hoje para amanhã, não vai resolver. Amanhã ela não vai acordar sem o planejamento suicida. Então, eu preciso saber qual é a gravidade, se isso é emergente ou não, se está na iminência de acontecer ou não, para estratégias de tratamento. Então, todo mundo precisa saber, e não é por uma questão de exposição. Às vezes, para você conseguir ajudar, você precisa saber. Então, ter a informação adequada é a melhor forma de você ajudar. Tem que perguntar, sim, você está pensando em suicídio? Como? Ah, eu pego muito em laudo isso. Só está citado lá. Ah, é um caso grave com 8 tentativas de suicídio. Daí, eu vou avaliar a pessoa e falo, como que foram as tuas 8 tentativas de suicídio? Vamos lá, a primeira, como é que foi? Ah, não, eu estava passando por uma ponte, pensei em me jogar. Você se jogou? Não. Então, ela teve um planejamento suicida, não foi tentativa. Tá, essa foi a primeira. Qual que foi a segunda? Ah, eu estava na beira da BR e quase me joguei na frente do carro. Você se jogou na frente do carro? Não, foi um planejamento suicida. Então, na verdade, a pessoa planejou suicídio 8 vezes e não tentou. Não deixa de ser grave, é grave. Mas se eu já tive tentativas de suicídio de um rapaz que se esfaqueou, ele se esfaqueou várias vezes. Quando ele viu que ele não estava morrendo, ele esfaqueou o pescoço, sobreviveu. Essa é uma tentativa de suicídio muito grave, que se eu não conseguir fazer alguma coisa em relação ao transtorno psiquiátrico de base, que levou ele a fazer isso, ele vai tentar de novo. Ele queria morrer naquele momento e fez de tudo para morrer.
Então, é uma tentativa de suicídio muito grave. E para a conduta médica, é muito relevante saber se é ideação suicida, se é planejamento, quantas tentativas já tiveram, como foram essas tentativas. E as pessoas que estão na linha de frente devem sim investigar e perguntar sobre isso. Não tem problema você perguntar para uma pessoa. Se a pessoa não tem... Doutor Paulo, por favor, abra o seu microfone e pergunte para mim se eu tenho ideias de morte. Pergunte agora, por favor. Paula, você tem tido ideias de morrer? Não, eu não tenho. E o fato de você ter me perguntado não me fez ter ideias de morrer. Não é porque você me perguntou que agora eu pensei, nossa, ele pensou. Realmente, eu não tinha pensado nisso antes. Agora eu vou pensar em morrer. Não. Se a pessoa tem, a gente precisa saber. E você perguntar, você não vai dar ideia. Então, esse é o primeiro mito sobre suicídio que a gente precisa, sim, falar sobre isso, da maneira adequada, tá? Isso é muito importante. A segunda é, como lidar? Então, tá bom. Então, tá bom, doutora, você está falando, legal. Estou sabendo, então, a pessoa está aqui na minha frente falando que está planejando, que está lidando, e ela está no risco. O que eu faço com isso? Já que aqui a única psiquiatra, né, do grupo, acredito que seja eu. Então, o que nós aqui, que estamos ouvindo, podemos fazer? Então, em primeiro lugar, não julgar. Porque a tendência de quem está ouvindo, uma pessoa que está falando de sofrimento, falando assim, eu não vejo mais sentido na minha vida. Pare, tua vida é maravilhosa. Olhe não sei quem, que tem uma vida ruim, e começa a comparar. Veja, tua vida comparada com não sei quem. Não, pare, a tua vida é maravilhosa. Não acredito que você está pensando nisso. Isso é um julgamento. Então, a pessoa que está ouvindo isso e que está se sentindo mal, ela não quer comparar com ninguém. E todos nós sabemos que não importa os problemas do mundo, os nossos problemas sempre são mais importantes do que dos outros, quando nós estamos sentindo. Então, não adianta você tentar colocar a pessoa para cima e falar, pare, imagine, não acredito que você está deprimida porque o teu marido te largou? Foi a melhor coisa que te aconteceu, foi ele ter largado. Não, julgamento é a primeira coisa que a gente tem que tirar. Então, a empatia. A palavra da vez é empatia. É você entender que aquela pessoa está sofrendo. Você tem que entender que você está sendo, de alguma forma, o ouvido de quem está falando sobre aquilo. E você tem que entender que aquela pessoa está em sofrimento. E você não está ali para julgar. E a pessoa que está falando, ela não quer ser julgada, ela quer ser acolhida. Então, em primeiro lugar, é acolher, é entender. Nossa, eu estou aqui para o que você precisar. Como que eu posso te ajudar? Você já está em tratamento? Você já procurou ajuda? Vamos juntos procurar ajuda? Eu posso te ajudar a procurar ajuda, então? Vamos procurar uma pessoa que possa te ajudar em relação a esse teu problema, mas não julgar. Porque a intenção é muito boa, e às vezes mesmo com familiar. Eu tenho, às vezes, paciente que chega no consultório falando assim, eu não consigo levantar da cama nem para tomar banho. E a minha mãe, eu tenho uma paciente que falou isso semana passada para mim, e a minha mãe fica, vamos filha, vamos tomar banho, sai dessa, você tem que se ajudar, você tem que sair dessa. Eu chamei a mãe da minha paciente e falei assim, veja bem, ela está começando o tratamento agora. Tem uma fase do tratamento que realmente tem que ser estimulado a sair da inércia. Mas tem uma parte do tratamento que não adianta você ficar tentando tirar a pessoa da cama. Ela precisa que entendam o que ela está passando e ela precisa do tratamento. É químico, é uma doença como outra qualquer. Ninguém fala, para quem tem diabetes, fala, vamos, suba aí, vamos baixar essa glicemia, vamos, faça alguma coisa. É um tratamento. Então, tem que fazer a dieta, tem que fazer exercício, tem que tomar remédio, é um tratamento. Mas não é assim, depende da tua força de vontade. Tem coisas que dependem, mas tem coisas que não dependem. Então, precisa também do apoio de
Não forçar no início a pessoa a reforçar a culpa. Existe o que a gente chama do ciclo cognitivo da depressão. A pessoa que está deprimida, ela só vê o lado negativo das coisas. Tudo para ela é negativo. Então, um evento neutro, ela vai identificar na cabeça dela como tendo sido um evento negativo. E essa forma negativa de ver as coisas faz com que ela haja também de uma maneira negativa. E tudo para ela é negativo. E ela começa a se sentir culpada. E quanto mais culpa ela sente, mais as coisas acontecem de uma forma negativa. E vai alimentando aquele ciclo de culpa, de eventos negativos, culpa, evento negativo. A gente tem que quebrar em algum momento. Ou você quebra tratando da depressão, para a pessoa parar de ver aquilo de uma maneira negativa, começar a mudar, às vezes, a forma de entender, porque está entendendo os eventos negativos, porque está deprimida. Quantas vezes nós já passamos por circunstâncias, é a mesma situação, tem 5 pessoas envolvidas, e só uma delas entendeu totalmente diferente a ideia. Às vezes, aquela pessoa está precisando de alguma, não é bem tratamento, uma atenção especial, porque alguma coisa levou aquela pessoa a entender os fatos de uma maneira diferente das outras. Então, às vezes, ela está em sofrimento e entendeu a situação de uma maneira diferente porque ela está em sofrimento. E isso eu tenho certeza que todo mundo aqui já viveu isso. Então, o que fazer? Não julgar e não cobrar. É acolher e tentar demonstrar o caminho. Então, você está precisando de ajuda, eu vou te ajudar, eu vou te acompanhar nesse caminho, vou fazer o possível para te ajudar, mas você precisa de um tratamento especializado. Eu preciso te ajudar, eu posso te ajudar, mas você precisa de um tratamento especializado. Mas não isso de você tem que se ajudar, eu não gosto dessa frase, você tem que se ajudar, porque a pessoa se sente mais culpa, parece que ela é culpada de estar naquela situação, e ela se sente culpada por não conseguir sair da situação, e às vezes ela só está precisando de um tratamento, de um acompanhamento, de uma orientação, e é isso que alguém de fora pode ajudar a fazer. Então, o tema do Setembro Amarelo desse ano, cada ano é um lema diferente. O tema desse ano é: se você precisar, peça ajuda. E isso é importante, você identificar se você está precisando de ajuda, se você está se sentindo diferente, se já não tem mais, se a tua saúde mental, cada um tem um ponto de equilíbrio. O meu ponto de equilíbrio é diferente do ponto de equilíbrio de cada um de vocês. Então, cada um tem o seu ponto de equilíbrio. Se você acha que você não está no teu ponto de equilíbrio, tem que procurar ajuda. Uma ajuda de um psicólogo, uma ajuda de um psiquiatra, de um médico que possa te ajudar, que possa te encaminhar, precisa procurar ajuda. Se você conhece alguém que está nessa situação, você precisa ajudar essa pessoa a procurar ajuda. Precisa ajudar no encaminhamento, acolher, ter a empatia e não julgar. E se é alguém que vocês estão atendendo por fazerem parte do Ministério Público, também é a mesma situação do acolhimento, de não julgar e de tentar fazer os encaminhamentos necessários. Nos números, não gosto de ficar falando de estatística, porque depende muito da situação de cada população específica, mas os homens, existem as estatísticas que os homens cometem mais suicídio do que as mulheres. Por que isso? Em primeiro lugar, os homens tendem a procurar meios mais letais. Então, as mulheres, às vezes, tentam mais suicídio, e os homens conseguem mais. Infelizmente, essa é a verdade. E outra realidade é que os homens procuram menos tratamento do que as mulheres, por causa do estigma que tem de fazer tratamento.
Ainda existe esse estigma de procurar tratamento, de fazer acompanhamento, de fazer terapia, de procurar um atendimento especializado, uma escuta especializada. Então, esse estigma que, infelizmente, ainda existe na nossa sociedade, acaba vitimando mais homens do que mulheres, apesar das mulheres tentarem mais suicídio do que os homens. Então, mais um motivo para estarmos aqui falando sobre o assunto. Eu acabei enfatizando mais o suicídio do que o resto, porque eu acho que informações sobre as outras, qualquer um pode ler sobre depressão, sobre ansiedade, sobre tudo, mas até nem é esperado que falem muito sobre suicídio na mídia, porque existem maneiras corretas de falar sobre suicídio. Então, eu até hoje preferi falar mais, dando enfoque do suicídio, do que das outras coisas, mas a gente vai poder discutir qualquer coisa que vocês queiram aqui depois. E uma última coisa para finalizar, antes de ouvir as perguntas de todo mundo, duas coisas antes de finalizar. A primeira é que, quando você está ouvindo a pessoa está se abrindo para você, você tem que valorizar sempre. Então, é que hoje em dia eu atendo pouco pacientes, né, eu faço mais perícia, mas quando a gente está atendendo o paciente, está na linha de frente, vocês são a linha de frente do judiciário, se vocês estão ouvindo a pessoa, você tem que valorizar a queixa, sim. Então, existe um outro mito relacionado ao suicídio de, quem quer se matar, vai lá e se mata, não fica avisando para ninguém. Errado. Tem alguns estudos que indicam que mais de 90% das pessoas que chegaram a conseguir se matar, tinham avisado alguém que iam fazer isso. É um número muito alto. 90% é muito alto. Então, significa que ninguém sabe como lidar com isso. Talvez a pessoa tenha contado para alguém que não sabia o que fazer, ou que achou que não era relevante, que a pessoa estava brincando. Então, a gente tem que valorizar sempre. Lá na clínica que eu trabalhei, tinha paciente que era internado assim, às vezes a cada 3 meses. Daí teve uma vez, a família de uma senhora falou assim, a gente não aguenta mais internar, porque ela sai do internamento, ela para de tomar o remédio. Daí volta os sintomas, tem que internar, e ela, sinceramente, está falando há muitos anos que ela vai se matar, e a gente já acha que ela não vai mais se matar. Ela fala isso há muitos anos, a gente já não aguenta mais, e a gente não vai mais valorizar essa queixa. E a nossa orientação sempre era, olha, se ela para de fazer o tratamento, tem que voltar, porque começa do zero, vai levar 15 dias, tem que voltar a internar. E ela falava exatamente como ela ia se matar. Pois essa mulher, depois de 20 anos de tratamento, internamento, abandono de tratamento, num desses abandonos que a família falou, chega, ela ameaça e não faz, ela se matou exatamente da forma como ela avisou durante 20 anos que ela ia fazer. Então, a gente tem que valorizar sempre. Eu estou falando isso como profissional de saúde mental e quem está em linha de frente. Lá, quando eu faço perícia, faço laudo, é outra situação. Mas como profissional e pessoas que você está ouvindo e que você ouve uma pessoa falando isso, tem que ser valorizado sempre. A gente não pode simplesmente falar, está falando isso para chamar atenção, nunca vai fazer isso, não vai. Se a pessoa fala, a gente tem que valorizar sim. E a segunda coisa, a gente tem que tomar muito cuidado, uso de substâncias. Porque às vezes a pessoa nem tem um risco grande de suicídio, a gente está acompanhando alguém que não tem um risco, só que ela usa a substância, e a substância desinibe o comportamento, e a pessoa pode vir a cometer suicídio por causa de um abuso do uso de substâncias. Então, às vezes não estava nem no risco, não estava no nosso radar de risco, mas começou a abusar de substância e comete suicídio num evento de abuso ou uso nocivo de substância. Então, o uso de substância também a gente tem que dar um enfoque muito grande de tratamento e de prevenção de condutas de risco. Doutor Paulo, doutora Juliana, não sei se eu
pensei em mais alguma outra coisa aqui que eu não tenha falado, mas eu gostaria eu não gosto de só falar, que nem eu falei para vocês, às vezes eu falo, e as pessoas estão querendo saber de outra coisa, então eu quero aproveitar esse tempo e ficar à disposição para responder as perguntas que vocês acharem necessárias. Doutora Paola, então, obrigada pelas palavras. Nossa, eu acho que a gente ficaria o dia inteiro conversando sobre o assunto, porque é tanta coisa para falar, tanta coisa para informar e para questionar também, né? Antes de eu fazer um gancho que eu já vinha pensando sobre, trazendo o que você falou sobre o Ministério ser linha de frente, eu vou contar o que aconteceu semana passada, que eu achei bem importante e vai justamente juntar com a tua fala, dessa questão de nós servidores do MP, né? Semana passada me ligou um servidor, inclusive eu pedi para ele participar hoje, porque a gente até ia responder alguns questionamentos dele, e ele me ligou perguntando sobre questão de suicídio, porque apareceu na promotoria uma pessoa informando e falando sobre, relatando sobre a vontade de cometer o suicídio. E ele falou que não sabia como abordar, e ele queria uma orientação, porque ele pediu para a pessoa voltar, e eu expliquei para ele que eu falei assim, que nesse momento, a pessoa ela tem que se sentir importante para alguém, né? Ela tem que se sentir acolhida. Então, o que ele poderia fazer, ele fez, que foi acolher, escutar, não falar, ele só escutou a demanda dela, e daí disso até falei para ele, eu falei assim, olha, como você não pode ser responsável por ela não é da tua família, talvez você nem a veja mais, é importante que você pergunte para ela, né? Tem alguém da família que a gente possa estar entrando em contato, que a gente pode estar, alguém que você se sinta confortável de falar, que você tem que passar para o familiar, porque essa rede de apoio ela é importantíssima, né? Lógico, tem a questão do médico, a questão do psicólogo, mas a rede de apoio, a família, os colegas, pessoas que fazem parte da vida cotidiana da pessoa é muito importante, né? Então, eu até espero que esse servidor esteja hoje ouvindo, porque até vai aliviar ele, porque ele foi extremamente perfeito no acolhimento, e é isso aí que a gente tem que fazer mesmo. Essa é uma coisa que eu esqueci de falar, da rede de apoio. Sabe, uma das coisas que mais ajuda, aliás, não é uma das coisas que mais ajuda, o que mais segura as pessoas na hora do suicídio é a rede de apoio. Mas uma coisa que ajuda muito é a religião, é impressionante como as pessoas, tem algumas pessoas que falam assim, não, eu até tenho planejamento, tudo, mas eu não posso por causa da religião, ou então, eu não posso por causa do meu filho, eu não posso. Ela tem, assim, uma certa noção de que não pode, por causa que a falta vai fazer falta para alguém, né? Isso. Então, é relevante mesmo, é uma coisa que eu acabei não falando, mas a rede de apoio é fundamental. E quem não tem rede de apoio entra naquela situação que eu falei lá no início, daquelas circunstâncias que a gente, às vezes, pode fazer o que a gente quiser, a cirurgia de alto risco do intestino, que talvez tenha uma infecção, né, e a pessoa vai ter uma infecção porque foi no intestino, trazendo o comparativo para esses casos, é quem não tem rede de apoio. A gente pode fazer o que for da parte de saúde mental, tratamento, mas se ela não tiver uma rede de apoio depois, talvez não consiga segurar tudo o que os profissionais fizeram. Então, a rede de apoio é fundamental. Então, eu vou fazer isso, o que eu vinha pensando bastante, até enquanto psicóloga institucional, né? Então, eu tenho conversado bastante com outros colegas, que é o quanto o mundo moderno ele tem exigido muito das pessoas, né? Em todas as áreas. E o quanto foi determinado em algum momento pela sociedade que para a pessoa ser boa em alguma coisa, para ela ser bom no trabalho, para ser bom em casa, essa pessoa tem que dar conta de tudo. Ela tem que ter uma produtividade máxima, a pessoa tem que ser multitarefas. Então, o que a gente tem visto
são pessoas sobrecarregadas, com excesso de demanda, e que acaba impactando na saúde mental, afetando no trabalho, nas relações, enfim, na vida, né? E muitas vezes as pessoas adoecem até por não saber o seu limite. A pessoa não aceita que ela não pode, não vai dar conta de tudo, que ela tem que fazer tudo, ela tem que abraçar o mundo, e isso acaba até adoecendo a pessoa. Lógico que tem outros fatores, né? Mas falando nessa carga que as pessoas estão vivendo, né? E até porque as nossas necessidades, elas vão mudando com o passar do tempo. E às vezes a gente nem percebe que essas necessidades estão mudando, por quê? Ou a gente está ocupado demais, ou a gente está distraído demais, ou a gente está até vivendo no piloto automático. E tem pessoas que, eu acho que é o pior, que você até comentou ali, são pessoas que veem que está acontecendo alguma coisa, que tem alguma coisa de errado, mas não procura ajuda. Pensa, deixa para lá, né? Depois eu vejo, depois eu vejo o que está acontecendo. E a pessoa pode até fingir, fugir por um tempo, mas chega uma hora que a pessoa que os sintomas começam a aparecer, o corpo começa a adoecer, e a gente entende que muitas pessoas, elas sofrem caladas, porque é tão difícil, né, a gente explicar uma dor que ninguém vê, mas isso não significa que essa dor não exista. Aliás, Paulo, eu vou te falar que estou para dizer que a dor que a gente não vê, ela deve ser até maior daquela dor que a gente consegue ver, né? Então, como que você vê essa questão do mundo moderno, das exigências, da produtividade exacerbada, com os transtornos mentais que podem culminar na ideação suicida, ou no suicídio ou numa ideação? É extremamente relevante isso. Na verdade, o suicídio, ideação suicida existe há muito tempo, só que hoje a ideia que as pessoas têm de felicidade é diferente. Eu acho que mudou muito, principalmente com redes sociais. Não é nem do problema específico, assim, num trabalho, porque problema do trabalho, em ambiente de trabalho, parece que depois, sempre existiu, e depois da pandemia algumas coisas aumentaram, de conflitos. Mas eu vejo duas situações. Primeiro lugar, rede social, porque nas redes sociais você vê um dia, você só vê as coisas boas, e daí as pessoas comparam, a grama do vizinho está sempre mais verde, e só vê a parte verde da grama do vizinho, e acha que tudo, que a sua vida tinha que estar maravilhosa, daquele jeito que ela está vendo, e não vê o lado ruim, porque ninguém posta o lado ruim, né, em rede social. E o segundo é que, depois da pandemia, as pessoas começaram não só a pandemia, eu acho que atualmente nós estamos vivendo um tempo que não é mais possível você dar a sua opinião em determinados assuntos, e não é só na pandemia. Isso está causando muito transtorno. Você não consegue debater alguns assuntos sem ser criticado pela maneira como você se coloca. E isso está criando conflitos interpessoais em todos os lugares, não só num ambiente corporativo, um ambiente de trabalho, mas entre as pessoas de família e tudo mais. Somando a isso, que você não consegue mais exprimir a sua opinião. Você cada vez tem que ser mais perfeito, porque as outras pessoas estão vivendo uma vida perfeita, como é que eu não estou vivendo a minha vida perfeita? E cobrança de que eu tenho que, além de trabalhar, ser boa mãe. Olha, uma cobrança, vou dizer que eu senti em mim mesma. Eu vou ter um casamento do meu irmão na semana que vem, e eu programei de pintar meu cabelo amanhã. Eu fiquei pensando, como é que eu vou dar uma palestra no Ministério Público com o cabelo do jeito que está meu cabelo? Não estou com o cabelo pintado. Então, foi uma coisa que eu pensei, já foi uma coisa, vão me julgar porque eu não estou com o cabelo pintado, eu estou cheia de cabelo branco aqui, é uma coisa do mundo moderno, um julgamento que não é relevante, mas que fazem. As pessoas julgam muito todo mundo, tudo está
sob o crivo das pessoas. E no judiciário, especificamente, existe o não poder errar. Eu nunca vi alguém no judiciário reconhecer numa petição que errou. Nunca vi. Não sei, vocês que lidam com isso. Mas não acontece. Então, isso para o trabalho é uma pressão maior. Já tem toda a pressão que está todo mundo vivendo. No judiciário ainda existe isso de que não pode errar. Aí tem as cobranças no meio, no ambiente, né, que você está trabalhando, que você não pode errar. Se você erra, você não pode assumir que errou. Você continua ainda tendo que viver a tua vida perfeita, porque tem todas as questões envolvidas da sociedade, tem todo mundo que perdeu pessoas na pandemia e está vivendo realidades diferentes do que antes da pandemia, tinha uma rede de apoio que talvez não tenha mais, brigas interpessoais que também acarretam problema para a saúde mental e acaba refletindo no trabalho. Então, o moderno de hoje não é só a gente está aqui falando pelo computador ou de ter uma sobrecarga. O moderno traz muita coisa. E existe a parte ruim do moderno. Na minha opinião, a parte excelente. Hoje, talvez tenha gente que não seja de Curitiba e que tenha oportunidade, talvez a maioria não é de Curitiba, tenha a oportunidade de estar aqui. Mas a parte ruim é que ninguém desliga mais. Então, ontem também atendi uma paciente que ela falava, a minha chefe me manda mensagem 6 da manhã e eu fico nervosa. Daí eu falei para ela, limite a gente que tem que dar. Eu sou uma que eu acordo cedo e eu coloco tudo em dia das mensagens. E eu mando mensagem, às vezes, para coisa de comércio, 6:30 da manhã. Mas eu não espero que me respondam. Eu sei que 6:30 aquela loja não vai estar aberta, mas quando ela estiver aberta, ela vai me responder. Só que eu não consigo mandar mensagem para ela às 9 da manhã. Mas, de certa forma, eu sabendo que ela não vai me responder, é um limite que eu sei que o limite foi dado pelo comércio, digamos assim. Mas nós temos dificuldade em dar esse limite. O limite, nunca ninguém vai chegar para você e falar, Juliana, você está trabalhando muito. Vamos fazer o seguinte, diminua a tua carga horária, porque você está sobrecarregada. E a gente agora vai ver o que está acontecendo porque você está trabalhando muito. Não, você tem que chegar e falar, isso aqui não dá mais para mim. Você tem que dar o limite. Meu chefe mandou mensagem às 6 da manhã. Qual é o erro dessa situação? Não é ele mandar às 6, é você visualizar às 6. Você não pode estar disponível às 6 para o seu chefe para ver aquela mensagem. Não sei se você entende. Ele pode mandar mensagem a hora que quiser. Você que tem que dar o limite de não responder a mensagem às 6 da manhã. Mas daí cai naquilo que você falou, né? Que é exatamente o medo da pessoa se expor em falar não e tem sempre que estar disponível. Parece que você tem que estar disponível 24 horas. Se você não responder, não atender, não falar, no dia seguinte você está perdida. Mas isso em tudo também, né? Em tudo. E é por isso, só que tem algumas situações que as pessoas se colocam, já põe esse limite. Você sabe que se você mandar a mensagem em tal horário, que ninguém vai te responder. Uhum. Agora, por que isso não pode ser também É diferente, por exemplo, eu sou médica psiquiatra, tenho lá meus pacientes. Eu falo para os meus pacientes, numa emergência, lógico que você pode me ligar, mas se você precisar às 3 da manhã, eu não estou à disposição. Se eu ficar à disposição para todo mundo, todos os dias, eu não tenho vida. Então, existe emergência psiquiátrica para isso. Vai ter um médico que está lá, aquele dia, à disposição, e que ele vai descansar no dia seguinte. Eu não posso estar à sua disposição todos os dias às 3 da manhã. Então, se você precisar, você pode me mandar mensagem. Se você precisar naquele momento, você vai ter que procurar uma emergência psiquiátrica. E isso tem que valer para todas as profissões. Não existe estar à disposição 24 horas por dia. Ninguém dá conta, em nenhum lugar do mundo, nenhuma profissão. Aí eu tenho uma paciente que ela é doula.
que é essas que acompanham mulher no parto, né? Ela falou, eu preciso estar disponível, porque eu não sei até quando que vai ter o parto. Eu falei, ok, mas então você precisa de outras pessoas com você. Você não pode, você tem lá 30 pacientes que estão para ter filho no momento. Você não pode, assim como o obstetra, ele não pode ficar à disposição de todas as pacientes que estão para ter filho. É humanamente impossível. Então, mesmo essas situações que você não consegue imaginar que horas as coisas vão acontecer, não pode simplesmente estar 24 horas por dia à disposição. E o mundo moderno nos trouxe isso. O WhatsApp, as pessoas mandando mensagem a hora que quiser, tudo bem. Eu dou liberdade para me mandarem mensagem a hora que quiser, você realmente pode. Agora, saiba que eu vou responder a hora que eu puder. Esse é o limite que tem que ser dado. E o quanto é bom, né? Eu digo porque eu sou bem assim, eu trabalho, eu saio daqui, eu tenho meus filhos para cuidar, eu tenho outras coisas, então cada hora você tem que viver aquilo que você está vivendo, você tem que viver o momento daquilo, né, e o quanto é bom, e a gente fala em atendimento, assim, que lógico, que é um trabalho que dura tempos, não é tão simples, eu chegar e falar para um paciente, por exemplo, você tem que botar limite, a pessoa passou a vida inteira falando sim, e o não, ele é difícil de falar, a gente entende isso, mas o quanto é libertador você conseguir colocar limite nos outros em favor de você mesmo, em favor da tua saúde, em favor do teu momento, né? Eu não vou ficar falando um monte, porque senão eu vou ficar a manhã inteira, porque a gente tem algumas perguntas. Eu vou falar a pergunta do Eduardo Henrique, que ele foi o primeiro a fazer, ele colocou aqui, quais são, de acordo com pesquisas e estudos, o motivo real de levar uma pessoa a se suicidar? Então, não existe o motivo real. Se você for ver, cada caso é cada caso. Tem gente, mas o que está por trás, a causa principal é a depressão. A principal causa é a pessoa que está deprimida, desesperançosa, não vê mais saída para a vida, acha que não tem mais, que está tudo acontecendo de errado e tal. Então, essa é a principal causa seria a depressão. Mas existem vários transtornos psiquiátricos que podem chegar nesse ponto da pessoa pensar em suicídio. Então, por isso que é o desequilíbrio da saúde mental. Mas o principal, se for falar, como foi perguntado por ele, né, qual é o principal de acordo com estudos, é a depressão. Respondendo objetivamente a resposta. Mas é que a gente nunca vai ter. É engraçado porque já fizeram pergunta e a gente começa a pensar assim, por que a pessoa se suicidou? A gente nunca vai ter essa resposta, até porque a pessoa não vai voltar para contar o porquê, né? Mas a gente sabe que, assim, a pessoa até que tenta o suicídio, que se suicida, que tem ideação suicida, ela quer acabar com a dor, né, com aquela angústia, porque não vê como resolver um problema, porque problema na vida todo mundo tem. Tem gente que tem mais, tem gente que tem menos, mas o fato é que todo mundo tem problema. Só que tem gente, até por conta da depressão, falando da depressão, ela não consegue ver saída, né? Ela não consegue fazer uma resolução de problema. E tem uma servidora que fez uma pergunta importante, interessante aqui, a Dilce Simões, ela perguntou, como agir em relação à pessoa com saúde mental fragilizada que recusa o atendimento? Isso é um problema realmente. Aí tem que ser a rede de apoio. É aquilo que a gente fala da rede de apoio. Ela não aceita o atendimento, você tem que os familiares, as pessoas ao redor, amigos, se mobilizar e mostrar aquilo que a doutora Juliana falou, o quanto aquela pessoa é importante, que ela está ali, que ela tem as pessoas ao redor para ajudar. A rede de apoio é muito importante. Eu tinha um paciente, agora que você falou de recusar, a família me procurava, porque ele tinha, ele tinha sido meu paciente, tinha abandonado o tratamento e não queria voltar. E a família me procurou, falando que ele estava com ideação suicida, estavam todos muito preocupados e tal. E conseguiram levar ele para uma consulta. O que ele me falou? Por que ele não queria fazer consulta?
Ele falou, eu quero que a morte sempre seja uma solução para o meu problema. E se você me tratar, você vai tirar meu livre-arbítrio. Eu falei para ele, não, eu nunca vou tirar teu livre-arbítrio. A morte é uma solução para o problema de todos nós. Pense nisso, todos nós temos essa solução. Todos nós podemos morrer e tirar a própria vida a qualquer momento. O que eu quero tirar de você é a vontade de morrer porque você está deprimido. É isso que eu quero tirar de você. Se você não estiver deprimido, se você não tiver nenhum sintoma, se você estiver tudo bem com a tua vida e você continuar querendo morrer, aí é o teu livre-arbítrio. Eu quero tirar de você a doença que te faz morrer, o sofrimento que te faz querer morrer. É nisso que eu quero te ajudar. Porque o argumento dele era que eu ia tirar o livre-arbítrio. Eu falei, eu nunca vou tirar teu livre-arbítrio. Eu tenho esse livre-arbítrio. Se eu quiser, eu posso. A questão é, eu não quero. E não é assim um problema, que existe uma outra situação, não vou entrar aqui, porque se a gente começar, depois da manhã a gente para de falar. Mas existe a situação a morte com dignidade também, né? As pessoas que têm doença terminal, que querem morrer com dignidade, não querem cometer suicídio, mas querem eliminar sofrimento, tem tudo isso. Só que a morte ainda é um tabu. A gente, na verdade, falar sobre suicídio é um tabu acima de um tabu, porque o tema morte é tabu. E a gente aqui está falando do suicídio, que é um tabu acima. É difícil você já falar sobre a morte com as pessoas. Eu tenho um seguro de vida que eu fui explicar para minha irmã, a minha irmã falava para mim, Deus me livre, você está maluca me falar isso? Eu falava, o que adianta eu fazer um seguro de vida se ninguém sabe o que consta no seguro de vida? Para de falar de morte? E ela falava assim para mim, eu falava, mas qual que é o problema de falar? A morte é um tabu. E aqui a gente ainda está falando de suicídio, que é um tabu maior. Né? Então, a gente tem que, em primeiro lugar, conseguir falar sobre determinados assuntos e acolher, empatia. Eu acho que a palavra é empatia. A pessoa não aceita tratamento. Vocês podem buscar alguém que possa orientar, nesse caso específico, como fazer. Por que ela não aceita tratamento? Será que não é igual a esse meu paciente que achava que ia tirar o livre-arbítrio dele? Você tem que explicar que você não vai tirar nada, que você só vai ajudar, que é um apoio, que ninguém vai julgar, que ninguém vai fazer nada. Não é um julgamento, é um apoio, um acolhimento, é alguém que vai entender e vai poder andar junto nessa trilha difícil de ser caminhada, né? Tem várias perguntas aqui, peraí, que umas duas você já respondeu, mas a Lucimari, ela perguntou, doutora Paola, e quando a pessoa, após a tentativa de suicídio, afirma que não vai mais tentar, que o sofrimento fez mudar de ideia, por exemplo, é possível de levar em consideração para encaminhar ou não para internamento solicitado pela família? O período em seguida de uma tentativa de suicídio frustrada é de muito risco. E outro mito que eu esqueci de falar, mas que entra bem nessa resposta. Existe, eu acho que estava na mídia até um tempo atrás, um mito de que os antidepressivos causam suicídio. Então, vou aproveitar para falar sobre isso. Quando a gente começa um tratamento, a pessoa está muito deprimida e você começa a fazer um tratamento com antidepressivo. O antidepressivo vai levar de 15 a 20 dias para começar a agir nos sintomas depressivos. Só que nesse período a pessoa pode ganhar uma força que ela não tinha antes. Então, antes ela podia estar tão mal que ela não conseguia nem ter forças de tentar o suicídio. Daí você começa o tratamento ainda não está fazendo efeito nos sintomas depressivos, mas já começaram a fazer efeito na energia. A pessoa cria uma energia para tentar suicídio, daí distorce, falando que foi o antidepressivo que fez com que ela se suicidasse. Não, ainda não estava fazendo efeito antidepressivo nos sintomas que tinha que fazer efeito. Numa tentativa de suicídio frustrada, a pessoa se sente muitas vezes com vergonha de não ter conseguido. Então, ela fala para os outros que ela não quer mais e que ela não vai mais tentar. Mas o risco continua, ainda mais se não tiver em tratamento.
continua. Se começou o tratamento, se foi essa situação de começou um tratamento, ainda não deu tempo de fazer, a pessoa não quer dizer que vai tentar de novo e não quer se manter no tratamento, ela pode falar que não vai mais. Pode acontecer, sim, de fazerem isso para tentar novamente, porque as pessoas se sentem envergonhadas de ter tentado e não ter conseguido. Muitas vezes essa pessoa ainda está em risco. Existe uma estatística das pessoas que têm alta do hospital psiquiátrico e tentam suicídio em seguida. Eu não lembro qual é a estatística, mas existe. Por quê? Ela está ali no tratamento falando, ai, tá, eu tenho que agora sair daqui para dizer, eu tenho que dizer que eu estou melhor, mas eu continuo querendo morrer. Então, tem pessoas que aprendem que elas precisam dizer que estão melhores para sair do tratamento e realmente conseguir o objetivo, porque, na verdade, não está comprometido com o tratamento. Isso pode acontecer, é uma estatística pequena, mas existe. A pessoa não está comprometida, não melhorou efetivamente com o tratamento e tenta fazer de tudo para sair do internamento justamente para cometer suicídio. Existe uma estatística que eu não lembro, faz tempo que eu não leio especificamente sobre isso, mas de pessoas que cometeram suicídio 1 ou 2 dias depois de terem saído de uma clínica psiquiátrica. Então, não é assim, não é de não acreditar nas pessoas, não é assim, não leve em consideração, mas é que o risco existe. E você tem que acolher aquilo que eu falo, sem julgar, sem nada. Tem que acolher, tentar entender a pessoa, mas não dá para simplesmente falar, então tá bom, ok, não precisa de tratamento. Teve uma tentativa de suicídio há uma semana atrás, por favor, esse caso é grave, e dependendo da forma como a pessoa tentou suicídio, é mais grave ainda. Esse caso que eu falei do pai que foi avaliar a clínica lá para internar a filha, e os bombeiros tiveram que escalar o prédio e tal, ela se matou 1 ano depois, exatamente desta forma. Ela levou 1 ano, só que ela não foi tratada. Não teve tratamento, por quê? Não gostavam das clínicas, falavam que as clínicas não tinham estrutura psiquiátrica, não tinha estrutura de hotelaria suficiente, ela não aceitava o tratamento, a família não achava que não devia forçar, pois ela tinha tido uma tentativa grave e ela se matou, levou 1 ano, mas se matou exatamente da forma como ela tinha, só que dela planejou melhor a segunda vez e conseguiu. Não dá para minimizar os riscos, é uma coisa grave, e as pessoas tendem a minimizar. Então, até porque o tratamento, né, doutora, o tratamento, ele não é um tratamento rápido, né? Não. E às vezes até quem está vivenciando, até o próprio familiar, eles ficam naquele anseio de que a pessoa melhore, e até a própria pessoa, a gente vê, mas eu não melhoro, é um tratamento longo, a pessoa tem não que ter entrou... paciência. Eu falo que o início do tratamento é de muita paciência. Às vezes começam, mas já faz 10 dias que eu estou tomando remédio e nada. Infelizmente é assim. Até porque a pessoa não entrou nisso de um dia para o outro, né? Ela vem vindo de todo um processo, Sim, né? Sim, Como a gente tem ainda alguns minutinhos, eu vou ler uma pergunta que eu achei bem interessante, que é da Rosimeire de Souza, que ela é a diretora do DGP. Ela escreveu o seguinte: considerando a explanação esclarecedora da doutora Paola, a minha pergunta é em relação à rede de apoio. Apoiar alguém nessa situação também adoece. Assim, quais são os cuidados, orientações que essa rede de apoio deve ter e receber? Excelente questão, porque você lidar com pessoas que estão com um problema psiquiátrico, um desequilíbrio, é extremamente desgastante. Todo mundo precisa de atenção nessa hora. Mas eu acho que o mais importante, eu não sei se ela está falando de rede de apoio como profissional ou como familiar, né? Acho que é como familiar, ela está falando. Familiar, tá? Porque como profissional, o importante é você conseguir desligar desse assunto depois. Você dá aquilo que a doutora Juliana falou. Eu estou aqui como profissional, mas eu não posso levar esses problemas para a minha vida pessoal depois. Eu tenho que tratar dos meus próprios problemas depois. Eu estou 100% aqui com vocês,
mas a hora que eu sair, eu tenho que estar 100% em outra situação. Falando em rede de apoio familiar, o ideal é que tenha mais de uma pessoa e que você consiga revezar esse apoio, porque você também não consegue uma única pessoa ser o suporte de alguém. Então, eu já vi pessoas se desgastarem extremamente por não conseguir, é a única pessoa, às vezes filho único, também já tive um caso, um paciente, a mãe estava com um problema grave, filho único, o pai já era falecido, e era ele cuidando da mãe. Precisa de uma rede de apoio, talvez até especializada, para ajudar nos cuidados da mãe, sem culpa, porque você precisa de ajuda também, a pessoa que está ajudando também precisa de ajuda, também precisa sair, ter a sua vida pessoal, a sua vida profissional, precisa fazer as coisas e não se dedicar exclusivamente àquilo. Por mais que você seja a rede de apoio de alguém, você precisa manter a tua vida, senão você não vai conseguir. Por que no avião falam, quando cair as máscaras de oxigênio, coloque primeiro em você e depois ajude criança ou pessoas com necessidade especial? Porque você, para ajudar alguém, você precisa estar bem. Você não vai conseguir ajudar ninguém se você não estiver bem. Então, para ser rede de apoio, também tem que se colocar em primeiro lugar. Precisa sim, eu sou a única pessoa, precisa então de uma rede talvez especializada de pessoas contratadas, o que não é problema nenhum, você ter pessoas contratadas para esse fim, para te ajudar naquela situação. As pessoas se sentem culpadas de contratar alguém para ajudar, isso não é problema nenhum, isso significa que você precisa de ajuda, que bom, todos nós precisamos de ajuda. Todos nós. Não existe quem não precisa de ajuda. E quem se sente autossuficiente, em algum momento, isso aparece. É o que a doutora Juliana falou. Em algum momento, isso não vai dar conta. Vai vir à tona. Né? A nossa vida não é feita para isso. Não, essa questão da culpa aí, ela é bem difícil, porque realmente as pessoas parecem que estão regidas a ela, né? Eu não posso fazer porque senão, mas aquilo que eu falei anteriormente, que é a pessoa saber o seu limite, né? Saber que não vai dar conta, não vai mesmo. Que enquanto eu estou ajudando uma pessoa, eu também vou ficar doente, daí quem vai me ajudar, né? E cada um tem seu limite. Porque talvez você consiga dar conta de ajudar 3 pessoas e eu só uma. Sim. Tá tudo bem. Eu tenho que saber que o meu limite é uma, o teu é 3. Então, não tem problema. Ai, porque tal pessoa ajuda o pai, a mãe, o irmão e dá conta. Você não tem nada a ver com tal pessoa. Você tem que pensar na tua realidade e do que você dá conta, o que você consegue. Cada um tem o seu ponto de equilíbrio. E a gente não pode basear o nosso ponto de equilíbrio na realidade das outras pessoas. Esse é o ponto principal. Cada um tem o seu. Deixa eu ver que horas são. Vamos para mais uma aqui, depois eu vou passar para o Dr. Paulo, para ele, se ele tiver algumas considerações. A Aparecida Sueli, ela perguntou, qual o perigo de uma pessoa que sempre fez tratamento medicamentoso para depressão grave e diz que está curada, pois está focada nas atividades físicas, aulas de artes, dança, música, e que essas atividades agora são seu remédio e deixa de usar a medicação prescrita pelo psiquiatra? Eu acho que todos esses casos têm que ser avaliados individualmente. E essa é uma frase que eu falo, acho que toda vez que eu falo de psiquiatria, eu falo que todos os casos têm que ser avaliados individualmente. A gente fala de uma coisa macro, mas a gente tem que avaliar cada caso, é um caso. Nesse caso, se a pessoa está mantendo atividades de prazer, atividades físicas, tudo indica que ela até não está com um quadro tão grave de depressão, porque o quadro grave a pessoa não consegue fazer essas coisas, ela deixa de sentir prazer em tudo isso. Não sei quanto tempo a pessoa tomou remédio, como que foi esse tratamento, se ela está abandonando de repente ou não, existe um risco de parar o tratamento de uma hora para outra. Mas como que é um tratamento, vamos dizer assim, aquele tratamento redondinho da depressão, que é uma depressão, por exemplo, uma depressão grave. Começou a tratar, melhorou. A gente conta o pedido de
o período de manutenção do tratamento a partir do momento que a pessoa melhora e não do momento que ela começou a tratar. A gente sugere que mantenha o tratamento por 1 ano e meio a 2 anos, de acordo com a gravidade dos sintomas e tudo mais. Depois de 1 ano e meio a 2 anos, a gente começa a retirar gradativamente e pode dar alta. Já dei alta muitas vezes para paciente nessas circunstâncias. Agora, qual que é o problema da pessoa parar de repente? Se ela não seguiu todo o tratamento direito, pode ser que tenha uma recaída. E a partir do momento que você tem uma recaída, a chance de ter a segunda, a terceira, a quarta vai aumentando. Então, é diferente você tratar o primeiro episódio depressivo, é uma circunstância. Se a pessoa já está no segundo, a gente já tem que pensar o que está acontecendo dessa depressão ser recorrente. Por que voltou? O que faltou no primeiro tratamento que ela continua? Foi o tempo, foram as circunstâncias relacionadas à vida, algum evento que está contribuindo, só a genética, tem muita coisa que você tem que avaliar nessa situação. Mas, em princípio, se a pessoa está mantendo as atividades do dia a dia, está mantendo a rotina, tudo bem, o risco sempre existe de abandonar o tratamento, mas tem que ver o que tomava, se foi muito abrupto, se não foi, quanto tempo tomou o remédio, às vezes já tomou os 2 anos, e é uma dose baixa, para de tomar, não vai ter problema nenhum. Então, cada caso tem que realmente ser avaliado individualmente. Então, acho que a gente também já está chegando no finalzinho. Muito obrigada, eu estava com saudade de trabalhar com você. É sempre muito bom trazer essas informações e que a gente possa falar muito mais, né? Não só nesse mês, que é o mês que a gente, acho que fala mais sobre, mas o quanto é importante a gente estar aí sempre se debatendo, se debruçando e levando informação sobre questão de saúde mental. Então, para frisar, né, antes de eu passar a palavra para o doutor Paulo, frisar que, então, a gente aqui dentro do Ministério Público, na SubADM, no Departamento de Gestão de Pessoas, a gente tem a divisão de saúde, que temos um serviço de acolhimento, conta com 2 psicólogas, uma assistente social, o nosso médico e uma assistente administrativa, e a gente está aqui para o que precisar, orientar, encaminhar, enfim, estaremos sempre à disposição. Muito obrigada, doutora Paola, eu vou passar então a palavra para o doutor Paulo, e até mais, gente. Obrigado, Juliana. Obrigado, doutora Paola. A gente só tem a agradecer, a disponibilidade, essa conversa, podemos chamar assim uma conversa, né? Foi uma exposição ali com uma naturalidade, com uma forma tão clara de expor a situação, e assim, foi maravilhoso. Assim, a gente só tem realmente a agradecer essa disponibilidade, a forma como foram apresentados aí os conceitos, né, trazendo de uma forma bem esclarecedora, né, realmente atingiu em muito o objetivo que a gente, né, pretendia trazer aqui com esse encontro. E eu gostaria, assim, talvez de trazer uma percepção e levar, de repente, a que todos, de repente, possam ter essa noção também. A doutora Paola sempre procurou, ao longo da explanação dela, fazer algum paralelo com outras situações de saúde, não é? Então, assim, né, ela falou aqui de problema cardíaco, falou de diabetes, falou até das máscaras que caem no avião, quer dizer, assim, são situações que ela traz de outros contextos de vida, de outros contextos de saúde, e a gente começou a nossa abertura falando sobre o conceito de saúde, que é um conceito amplo, né, físico, mental, né, social. Então, assim, a naturalidade, a gente naturalizar a abordagem, né, das doenças ou desses desequilíbrios, né, relacionados à saúde mental, é tão importante quanto a gente discutir outras situações de saúde, né? Então, assim, aí a importância, a valorização do tema e da forma como a doutora Paola trouxe junto com a Juliana, né, aí essa discussão ou essa conversa sobre o assunto. Acho que foi excelente, foi maravilhoso. A parceria entre a Juliana e a Paola já não é de hoje, né? Então, assim, foi muito entrosado, né? Realmente foi maravilhoso. E por último, queria dizer, claro, como a Juliana já antecipou, a disponibilidade aqui da divisão de saúde, né? Dentro da instituição, contando com profissionais aí da área, em especial a Juliana, a Ana Amélia, que são psicólogas, né? Da divisão de saúde. E toda a equipe está à disposição, né, independentemente da situação,
faz parte aí da nossa rotina, do nosso labor, né, estar à disposição para essas situações. E, enfim, acho que seria isso. Mais uma vez agradecendo a Paola e a Juliana, todos que participaram, que mandaram as perguntas, né, no chat. E acho que, sendo isso, considerando um pouquinho já o adiantado aí da hora, a gente poderia encerrar, né, Juliana? O meu agradecimento final, que eu acabei só respondendo a pergunta e não agradeci. Eu também quero agradecer, por favor, o convite, a confiança. Eu já trabalhei, né, no Ministério Público, acho que esse é o primeiro ano dos últimos 6 ou 7, não sei quanto tempo que eu estou fora do Ministério Público, sinto saudades de vocês, gosto muito de trabalhar com vocês, mas eu estou sempre à disposição desse tipo, eu adoro conversar com as pessoas sobre psiquiatria, quem não é da área, eu adoro, então eu estou sempre à disposição. E agradeço imensamente, realmente eu senti como uma roda de conversa. Eu só senti falta de ver o rostinho das pessoas que eu gosto. Eu não gosto de fazer apresentação porque eu gosto de ver o rosto das pessoas. Só senti falta disso. Mas muito obrigada pelo convite e espero que a gente tenha outras oportunidades. Muito obrigada, doutora Juliana, doutor Paulo. Foi um imenso prazer estar aqui hoje com todos vocês. Que delícia. Obrigada, então, muito gente. Obrigado. Muito obrigado. É isso, Ju. Obrigado, até a próxima, então. Encerramos por aqui. Um bom dia, bom feriado a todos.